Boa tarde a todos. Meu nome é Jean, trabalho no Inmetro, no Laboratório de Metrologia e Padronização Elétrica, o LAMP. Vou apresentar meu trabalho sobre o processo de digitalização de um laboratório de metrologia elétrica, que possibilitou a realização de calibrações híbridas remotas durante a pandemia da Covid-19. Bom, um breve sumário do que a gente vai abordar. Primeiro vamos fazer uma breve introdução sobre o histórico da automação e digitalização nos laboratórios da Divisão de Metrologia Elétrica. Depois eu vou falar dos passos recentes no LAMP rumo à digitalização. Em seguida vamos falar da arquitetura de um sistema Smart Lab e da implementação dessa arquitetura no nosso sistema web chamado SysLamp. Finalmente vamos falar da solução que adotamos para a realização de calibrações híbridas remotas durante a pandemia da Covid-19 e, por último, as conclusões. Então, desde o final dos anos 90, os laboratórios da Divisão de Metrologia Elétrica do Inmetro vêm focando na automação dos sistemas de calibração, né, buscando aumentar a produtividade nos serviços de calibração. Nos últimos anos, estamos focando também na digitalização dos processos do laboratório, através do desenvolvimento de sistemas web com bancos de dados. Em 2014, a gente iniciou a atualização do software utilizado para calibração de resistores em corrente contínua no LAMP. O software era desenvolvido em Visual Basic 6 e a manutenção e a adição de novas funcionalidades era difícil, que já na época já era uma linguagem de programação, uma plataforma bastante obsoleta. Então, inicialmente, a parte matemática do software, que inclui a geração do registro de medição a partir dos dados brutos, né, gerados pelos equipamentos de medição, e o cálculo da incerteza de medição, foi reimplementado utilizando o software Scilab, que é uma alternativa open source ao MATLAB. Inicialmente esse software foi utilizado pela grande quantidade de funções estatísticas que ele possui, facilitando bastante a implementação. Posteriormente, nós desenvolvemos uma interface gráfica para esse programa, utilizando PHP e HTML, e essa interface gráfica conversava com o programa em Scilab, que fazia a parte matemática. E depois a gente implementou também o banco de dados integrado a esse sistema para fazer o armazenamento dos registros de medição de uma forma mais estruturada. Então essa era a interface web desse aplicativo que nós começamos a desenvolver em 2014, que ela buscava ser o mais parecida possível com a interface do programa original, de forma a facilitar a adaptação dos técnicos, né, que eram os principais os usuários desse sistema. Então, posteriormente, a gente começou a desenvolver outros sistemas web. Primeiro foi desenvolvido um sistema para o registro das condições ambientais. A gente já possuía um programa que fazia o registro de condições ambientais através de um termohigrômetro comercial com interface serial RS-232, através de um programinha bem simples em C que registrava em um arquivo texto essas condições ambientais no intervalo de 10 minutos e deixava tudo em um arquivo texto. Então, partindo dessa ideia, nós desenvolvemos um programa em Python que fazia a mesma coisa, lia o termohigrômetro comercial através da interface RS-232 dele, e além de gravar os dados no arquivo texto para manter a compatibilidade com os softwares de medição, que alguns dependiam disso, também passou a enviar esses dados para um banco de dados, né, o mesmo banco de dados que a gente usou no software de resistência DC. A gente já tinha registros antigos que datavam aí desde 2010 dessas condições ambientais, né, em arquivos texto, e esses registros foram migrados também para o banco de dados. Então a gente desenvolveu também uma interface web para esse registro das condições ambientais, que permite de forma rápida você visualizar esses dados através de gráficos, né, de uma forma mais visual, mais amigável do que ver um registro no arquivo texto.
Posteriormente, desenvolvemos também um sistema para o controle do agendamento de calibrações de clientes do laboratório. Aí, em 2019, a gente começou a integrar todos esses sistemas em um sistema web unificado, que a gente chamou de Syslamp. O sistema é baseado num conceito que a gente apresentou em 2019, na época a gente batizou isso de Smart Lab, que é uma ideia de seguir os princípios de projeto da indústria 4.0, que são a interconexão, transparência de informação, decisão descentralizadas e assistência técnica. Esse diagrama ilustra a arquitetura que a gente adotou para o sistema Syslamp e quais são os módulos que a gente possui implementado até o momento. O coração do sistema é esse bloco que a gente tem, né, no gráfico está escrito REST API, né, é uma API REST, que é o que interage com a maioria desses blocos e dispositivos que compõem o sistema. De uma forma bastante resumida, uma API REST é uma interface de programação baseada em requisições HTTP. São as requisições que um navegador de internet faz, por exemplo. Então é bastante simples de interagir com uma interface API REST utilizando qualquer linguagem de programação. Então assim a gente consegue integrar sem grandes dificuldades diferentes dispositivos e sistemas. Então, dentro daqueles princípios que a gente enumerou, a interconexão é a parte mais óbvia, né? Que a ideia é que todos os sistemas estejam interconectados e conversem entre si. A parte da transparência de informação também fica bem evidente, a gente tendo todos os dados em um banco de dados sincronizado, centralizado, fica muito fácil para todos os aplicativos vão ter sempre acesso aos mesmos dados, as mesmas informações, né? A gente tem uma transparência de informação. A parte das decisões descentralizadas e assistência técnica seria uma coisa pensando mais para o futuro. A parte de assistência técnica a gente até tem alguma coisa, por exemplo, a gente pode ter manuais mais interativos, por exemplo, para o usuário que está executando uma calibração, ele pode acessar o sistema, ele já vai, em vez de ele ter só ali um documento texto, um PDF, ele pode ter uma coisa mais interativa ali, ele já coloca, eu quero fazer a medição com tais parâmetros, o sistema já pode pré-calcular para ele como que ele vai ter que preencher o software de controle do equipamento, por exemplo. A parte das decisões descentralizadas, né, seria realmente a etapa final, né, de começar, por exemplo, o próprio sistema de medição consulta o agendamento para saber se ele vai ter uma medição, ele já liga os equipamentos para, por exemplo, para deixar eles aquecendo. O sistema pode consultar o banco de dados de condições ambientais e repetir um ponto, por exemplo, se ele foi medido fora das condições ambientais, né? Assim, todas essas ideias, né, podem ser implementadas no futuro, né, partindo dessa arquitetura. Então, como primeiro exemplo, a gente tem esse nosso sistema de registro de condições ambientais, né? Então aqui a gente deixou em destaque só os blocos que compõem essa parte, esse sistema, né, de registro de condições ambientais. Ele é composto por sensores de temperatura e umidade, construídos no LAMP, usando, né, componentes, né, e também por termohigrômetros comerciais conectados a placas Raspberry Pi. Então, através de um simples software desenvolvido, né, em Python nessas placas Raspberry Pi, é possível fazer a leitura dessas condições ambientais, tanto dos sensores que a gente montou, quanto dos termohigrômetros comerciais, e enviar essas leituras de temperatura e umidade direto para a API REST, que envia esses dados para o banco de dados. Depois, os técnicos do laboratório podem consultar essas informações de condições ambientais através do computador pessoal, acessando o sistema Syslamp, até mesmo através de um smartphone, por exemplo, basta ele estar conectado à rede Wi-Fi do Inmetro. E o interessante dessa API REST é que ela também é simples de implementar, por exemplo, uma macro no Excel para buscar diretamente esses dados. Basta
fazer uma macro que faça uma requisição, né, uma requisição GET para essa API. É a mesma coisa que um navegador acessar um endereço, é uma coisa muito simples de implementar. Então aqui a gente tem a interface web do nosso módulo de visualização das condições ambientais. A gente implementou essa interface, né, nela o usuário pode, sim, com bastante facilidade, buscar as condições ambientais para um determinado período para todos os módulos do laboratório. Agora aqui no diagrama principal nós deixamos em destaque quais são os módulos usados no sistema de processamento das medições de resistência DC. Então, nesse caso, a gente gera registro de medição e faz o cálculo de incerteza através, né, desses módulos, usando o Scilab. E usamos também o GnuPlot para gerar gráficos para facilitar a visualização de dados. E o sistema consulta também o banco de dados, que os registros são armazenados no banco de dados. Então essa é a interface web desse módulo, que é para o processamento das calibrações de resistência em corrente contínua. Aqui é um exemplo do uso do GnuPlot para gerar automaticamente gráfico com o histórico de um resistor de um cliente do LAMP. Então as informações das calibrações anteriores vão sendo sempre registradas no banco de dados. Aí o técnico que está realizando a calibração, né, no momento atual, ele pode, com um clique do mouse, ele pode pedir para ver o histórico do resistor. Ele já pode ter uma noção, né, se a calibração que ele está realizando está condizente com o histórico, se está tendo algum problema. Agora aqui a gente está no diagrama ali destacando os módulos que são usados para a gente fazer o acesso diretamente pelo navegador à tela dos computadores de medição, usando o VNC. VNC é um protocolo aberto que é usado para acesso remoto de computadores. Então nós implementamos isso também no nosso sistema. Então o técnico não precisa, na máquina do técnico ele não precisa ter programa nenhum instalado, ele simplesmente acessa o navegador, acessa o sistema Syslamp, tem lá já um link ali que ele clica, ele acessa a máquina de medição direto do navegador e pode monitorar a medição. Bom, a maior parte das referências na literatura sobre calibrações remotas tratam de uma ideia de se inverter a logística normal de uma calibração. Né, seria a calibração ser realizada nas instalações do cliente, onde o padrão ou o sistema de medição que é enviado pelo laboratório que executa a calibração para o cliente e é controlado remotamente pelo técnico executor, por exemplo. O nosso caso que a gente fez é um pouco diferente, por isso a gente resolveu até usar um outro termo, a gente resolveu chamar isso de calibração híbrida remota, para diferenciar. Então, no nosso caso, a gente está aproveitando toda essa infraestrutura de digitalização que foi construída ao longo dos últimos anos, né, e com isso a gente foi capaz de manter a realização de algumas calibrações durante o período de distanciamento social. Então, o nosso sistema Syslamp ele é acessível apenas na rede interna do Inmetro. Mas com a pandemia, a área de informática do Inmetro liberou o acesso via VPN para os técnicos. Assim, um técnico trabalhando remotamente em casa tem acesso aos principais recursos do laboratório. Com isso, ele é capaz de controlar remotamente sistemas de medição, verificar condições ambientais, verificar o cronograma de calibrações, etc. Então, assim, a gente consegue, em situações emergenciais, manter a realização dos serviços com apenas um técnico trabalhando presencialmente no laboratório, né, que ele precisa estar lá para fazer as conexões físicas dos padrões e equipamentos. Mas o técnico responsável pela calibração consegue dar prosseguimento a essa calibração trabalhando remotamente. Então, o LAMP provê rastreabilidade em resistência AC e DC, capacitância, indutância e transferência CDC em tensão e corrente para outros laboratórios do Inmetro. Com essa abordagem das calibrações remotas híbridas, a gente foi capaz de manter a execução dos serviços mesmo durante o período de distanciamento social, reduzindo assim os impactos negativos no cronograma de calibração de outros laboratórios. Então é isso. Obrigado pela atenção. Estou disponível para as perguntas. Obrigado.